Muito boa a todos, aqui está mais um vídeo do canal do Oliver Ibanez. E hoje o assunto é sobre planetas e estrelas. Essas luzes palpitantes que vemos a cada noite no céu são bem diferentes do que contaram para nós. Segundo a NASA, estrelas são sóis enormes que estão a trilhões de quilômetros de distância. E os planetas são corpos sólidos que não emitem luz própria. Sem dúvidas, as únicas imagens que mostram destas supostas esferas gigantes no espaço sideral são composições gráficas. Ao procurar estrelas e planetas no Google Imagens, encontramos apenas desenhos e representações gráficas. Isso se torna suspeito se levarmos em conta que a NASA dispõe de milhares de satélites, além de telescópios espaciais avançados. A realidade é que estamos em 2017 e não temos uma só fotografia real de planetas, estrelas ou satélites no espaço. Por isso, para mim, é nula a história oficial que eles contam. Um exemplo de imagem fraudulenta de planeta apresentada pela NASA é esta suposta gravação feita do planeta Júpiter. Hoje em dia existem filmadoras e também telescópios com grande capacidade de zoom que qualquer pessoa pode comprar. E ao longo dos últimos anos, pessoas comuns têm colocado na internet inúmeras imagens. E nela podemos apreciar como são as estrelas e planetas verdadeiramente. E surpreendentemente não tem nada a ver com as composições gráficas feitas em computador pela NASA. Algumas pessoas podem dizer que faz falta um bom telescópio para poder fazer uma observação mais precisa. Todavia, as gravações que veremos a seguir mostram uma total claridade e nitidez das imagens. E assim podem-se ver perfeitamente os detalhes nestas luminárias. Estrela normal gravada com a Nikon. É o que você verá se fizer o zoom numa estrela com uma boa câmera ou telescópio. Até pouco tempo atrás, todos confiavam de que as imagens da NASA eram reais. Mas agora podemos comprovar que fomos enganados. As estrelas não são só os gigantes. Segundo a NASA, Sirius se encontra a 80 trilhões de quilômetros de distância. E é claro que isto é falso. Não poderíamos fazer um zoom e ver com tanta precisão se ela estivesse tão longe. Segundo eles, essa estrela está a 100 trilhões de quilômetros. Uma Nikon não poderia enfocar de maneira nenhuma um objeto que se encontrasse tão longe. As estrelas são luminárias na abóbada celeste a poucos quilômetros de distância. E fez Deus as grandes luminárias e também as estrelas, e as colocou Deus na abóbada celeste para alumiar a terra. As estrelas cantaram no momento da criação. Uma estrela caiu do céu e abriu um poço do abismo com uma chave. Novamente vemos como se pode enfocar perfeitamente o planeta Vênus. Assim, certamente, ele não está a 40 milhões de quilômetros. Os planetas são, na verdade, 7 estrelas que seguem um caminho diferente ao caminho que seguem as demais estrelas no firmamento. Para lá do abismo, vi 7 estrelas que haviam transgredido o mandamento do Criador, porque não chegou ainda o seu devido tempo. Ele se irritou contra elas e as prendeu até o tempo da consumação da sua culpa. As antigas civilizações chamavam os planetas de estrelas errantes. Como vemos, as gravações mostram um alto nível de enfoque e detalhe, o que não seria possível se as estrelas estivessem a trilhões de quilômetros de distância. Vemos também que os chamados planetas são exatamente como as demais estrelas. Isso é porque, na verdade, não são mais do que estrelas. A palavra planeta vem do grego planete. Ela significa vagabundo ou errante.
As antigas civilizações deram este nome porque elas são estrelas que percorrem o firmamento em caminhos diferentes das demais. Todas as estrelas rodam no firmamento ao redor da estrela polar, e esta está sempre acima do polo norte magnético. Estes planetas, ao contrário, têm um percurso diferente das demais estrelas. Uma vez que sabemos que essas luminárias não são aquilo que a NASA quis mostrar para nós, então nos perguntamos o que elas são em realidade. Dois fenômenos interessantes que poderiam estar relacionados com a composição dessas luminárias são a cimática e sonoluminescência. A primeira vez que vi a sonoluminescência foi num quarto escuro. Eu fiquei olhando firmemente para este frasco de fluido esférico. Aí eu olhei para o centro, e neste centro eu vi uma luz crescente, brilhante e azul. Parecia uma estrela no céu. Ela foi chamada de estrela no jarro, um pequeno ponto de luz brilhante em um líquido dentro do frasco. Esta estrela no jarro, ela se faz quando uma onda sonora passa por uma pequena borbulha dentro de um frasco com líquido. E esta onda sonora atingindo a borbulha faz com que algo incrível aconteça. Primeiro se expande e colapse. E este colapso acontece tão violentamente que as moléculas de vapor localizadas dentro da borbulha se juntam. E ela se esquenta tanto que a borbulha desprende uma incrível quantidade de calor e luz. Vários milhões de vezes a cada segundo, criando a aparência de uma estrela. Na cimática, se faz vibrar a superfície de uma placa, diafragma ou membrana, com uma cobertura de partículas, pasta ou líquido. Então, neste meio aparecerão diversas formas, segundo a geometria do objeto ou as frequências de vibrações. Ele faz imagem de água sob a influência de vibrações sonoras. Quando pequeno, Alexandre criava tartarugas na sua casa na Alemanha. Ele percebeu que as figuras sonoras pareciam com o casco da tartaruga. O mais surpreendente para mim é a relação próxima das estruturas, encontrado na natureza, especialmente como visto aqui, no casco da tartaruga. Essas figuras receberam o nome de Chaladini, em homenagem ao músico e físico Ernest Chaladini. No século XVIII, ele polvilhou areia sobre pratos metálicos e em seguida tocou com um arco de violino. As vibrações do arco faziam com que a areia se espalhasse, formando preciosas formas geométricas. Depois disso, Alexandre descobriu as pesquisas de Hans Jenny, o qual se aprofundou no trabalho de Chaladini nos anos 60. Ele usou meios líquidos e amplificação eletrônica de som. E para este campo de estudo, ele criou o termo climática, que vem do grego para ondas. Atualmente, Alexandre está seguindo o trabalho dos seus predecessores e está empregando equipamentos modernos de gravação e som. Ele construiu dispositivos próprios que permitem estimular vários materiais, como areia ou água, mediante vibrações sonoras. As suas frequências podem ser precisamente controladas. A similaridade entre esses fenômenos e as gravações reais de estrelas e planetas é bastante assombroso. Se a cimática e a sonoluminescência precisam de meio líquido para que esses fenômenos ocorram, qual seria então o meio para que existam as estrelas no céu? Eu penso que poderiam ser as águas que estão acima. Isso está escrito em Gênesis 1:6. E disse Deus: haja uma abóbada em meio das águas que separe uma das outras. E fez Deus a abóbada e separou as águas que estavam debaixo da abóbada das águas que estão em cima dela. E diz também que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas nesta abóbada para iluminar a terra. Estaria, portanto, certo que consta na Bíblia
Que as estrelas são luminárias que estão em meio líquido acima da abóbada celeste? Sem dúvida, as gravações reais que temos dessas luminárias nos indicam efetivamente que este poderia ser o caso. Siga o canal do Oliver, assine, porque ele continuará falando sobre esses temas. Como sempre, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.